Geometria no celular, aula 2, conceitos e termos da geometria. Vocês lembram que na aula passada vimos o significado de geometria? Basicamente seria a medida da Terra. Um estudo para tentar entender como formas, espaço e coisas que vemos se relacionam entre si. Organizar padrões e formas, as coisas matemáticas que visualmente entendemos de alguma maneira podem ser categorizadas na geometria. Agora vamos começar do básico. Hoje vamos usar algumas ferramentas básicas do GeoGebra para aprender alguns conceitos básicos de geometria. Então, primeiro vamos começar do ponto. Marcar alguns pontos por aqui. E você percebe que cada ponto do lado tem uma letra maiúscula. Porque tem isso para identificar. Por exemplo, se eu peço para vocês circularem o ponto C, vocês só vão saber se tiver alguma identificação. Ponto é uma posição que você não pode mover. Se você mover, não vai estar mais naquele ponto. Então, você não pode se mover em um ponto. Então, você tem esses pontos e tudo que eles fazem é especificar uma posição. Mas e se quisermos unir esses pontos? Por exemplo, eu quiser unir o ponto A até o ponto B. Aqui nós criamos um caminho que nós chamamos de segmento. Então, aqui nós temos o segmento AB. Nós escrevemos da seguinte forma para representar. Escrevemos AB e colocamos um traço em cima para dizer que é um segmento. E o A e B significa que são os dois pontos extremos desse segmento. Eu poderia escrever segmento BA. Eu estaria dizendo a mesma coisa, é o mesmo segmento. Com esse segmento de reta, nós podemos andar numa direção, que é essa direção, indo de A para B ou de B para A. Agora, a gente vai dizer que a medida de AB é igual a 3. Isso significa que a distância entre A e B é 3. E aqui eu não estou falando nem unidade de medida, pode ser a unidade de medida que você escolher. Agora vamos dizer que eu quero ir de A para C, só que quando eu passar por C, eu não quero parar lá, eu quero seguir adiante. Então, o que a gente está fazendo é uma semi-reta. Então, perceba aqui que a gente tem uma semi-reta, que ela começa em A, passa por C, e depois de C, ela segue para o infinito. Então, nós representamos da seguinte forma. A, C e a flechinha. Não é a mesma coisa dizer que é a semi-reta CA. O que seria a semi-reta CA? Seria uma semi-reta que começa por C e passa por A. E vai para o infinito pelo A. Então, você vê que não é a mesma semi-reta aqui quando eu construir. E agora, por exemplo, fazemos uma linha que passa por C e por D e vai para o infinito dos dois lados. Isso nós chamamos de reta. E, geralmente, nós damos uma letra minúscula para dizer o nome dessa reta. Então, eu vou dizer que essa reta é a reta T. É a reta que passa por C e D. Estou fazendo aqui um redimensionamento com zoom, né? Para vocês verem melhor. Então, agora vamos colocar um ponto qualquer nessa reta T. Então, D, E e C estão na mesma reta, na reta T. Significa que esses pontos são colineares. Então, agora vamos dizer que existe um ponto F, tal que o segmento DF é igual ao segmento FC. Isso significa que o ponto F é o ponto médio do segmento DC. Então, pessoal, recapitulando, estes foram alguns dos conceitos que vimos hoje.
Podemos dizer que o ponto tem 0 dimensão. Lembra, você não pode se mover. Já na reta, ou no segmento de reta, tem uma direção. Você precisa apenas de uma coordenada para especificar um ponto nessa reta. Mas o que significaria ter 2 dimensões? Significa que eu posso ir para cima ou para baixo, para a esquerda ou para a direita. Então, essas coisas que têm 2 dimensões, nós chamamos de plano. Alguém aqui já jogou Batalha Naval? Vocês lembram que tem que dizer uma letra e um número para especificar onde a gente quer jogar? Então é isso, 2 dimensões significa que eu preciso de 2 coordenadas para especificar um ponto nela. E esses conceitos que vimos hoje fazem parte da geometria plana euclidiana. E nas próximas aulas vamos começar a ver propriedades e conceitos que vão desde o ponto até o plano.